Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías 42 e nós vamos ver aqui um lindo poema onde Isaías faz ali, a maioria desse capítulo está se referindo ao Senhor Jesus, porque ele já começa dizendo assim, olha, eis o meu servo a quem sustenho, o meu eleito e quem tenho toda a alegria. Tem nele o meu espírito e ele fará justiça a nações. Quem pode ser esse servo? O Filho de Deus. Que ele fala, eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Por quê? Porque o Filho ali estaria fazendo a obra do Pai, nos religando a Deus. Então, servo está bem designado que é Cristo. E em Mateus a gente vê isso. E esta profecia é aplicada totalmente a Cristo. Não existe outra pessoa que possa corresponder a essas atribuições que Isaías faz. De fato, aqui a gente tem muitas expressões nesse capítulo que só pode ser aplicada ao Senhor. Com frequência, inclusive, Jesus se referiu a si mesmo como tendo sido enviado pelo Pai para desempenhar uma missão. A gente vê isso em João, em vários capítulos em João. E a respeito da natureza da obra dele, da obra de Cristo, né? Ele declarou que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você vê que não é resgate de todos? Por que resgate de muitos? Por aqueles que aceitarem. Então, a palavra do Senhor é para abrir nosso coração, para trazer essa sensibilidade para a gente aceitar a obra de Cristo. E você vê que a antiga aliança, o Velho Testamento, ele já falava de Jesus. Já sempre o quê? Trazendo a menção de Deus, a menção de Jesus. E várias figuras a gente encontra aqui também, né? E nós vamos ver também que nos capítulos seguintes, Isaías vai apresentar o quadro mais completo ainda do Messias e da sua missão na terra, em toda aqui a parte do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então veja, amados, em grande parte, devido a essas profecias, Isaías é conhecido como o profeta do Evangelho. Então nós estamos vendo, já vimos alguns capítulos sobre isso e vai dar continuidade a esses capítulos. Então, eis o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem tenho toda alegria. Tenho nele o meu espírito e ele fará justiça às nações. Lembra, um dos pesos, dos grandes pesos, um dos grandes pilares do reino do Senhor é a justiça. Porque hoje o que mais a gente vê é a injustiça. E aqui está dizendo que ele não vai usar de gritos, nem clamará ou levantará a voz pelas ruas. A gente não viu Cristo gritando, falando. Pelo contrário, ele reunia o povo como um rebanho. O único momento que nós vimos a exaltação de Deus foi quando quando ele chegou ali na casa de Deus e estavam os cambistas. O único momento que a gente viu o Senhor tomar uma atitude assim severa que chamou a atenção, né? E muito menos ele quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que esfumaça. Em verdade, a fidelidade implementará a justiça. Porque o que nós vemos hoje? Muitas vezes a injustiça é feita mais para o pobre. As coisas assim, porque o pobre não vai saber se defender. E também, muitas vezes, um exemplo, serviço público, serviço de saúde, ele não é a contento. Então, por isso que as pessoas fazem convênio. Então, veja, acaba usurpando daquele que menos tem. Então, aqui também a gente pode aplicar que ele não vai se aproveitar de pessoas que já não estão em condições adequadas e ainda vai lá e machucá-las mais. E isso, amados e amadas, pode vir para um contexto particular também. Quantas vezes uma pessoa não está bem e nós podemos aproveitar essa situação para machucá-las mais ainda. Tá? Então, a gente muitas vezes não tem a empatia. Quantas vezes uma pessoa está se recuperando de uma doença e aí nós ali ofendemos ela ou machucamos. Eu falo isso porque eu já passei por tais situações, onde eu estava me recuperando de doenças muito sérias
e ali também fui machucada por muitas pessoas que não pensaram no momento que talvez eu precisasse de um momento de recuperação de saúde, saúde física e saúde emocional. Então nós temos que ter essas percepções, essas sensibilidades. E fala que não apagará o pavio que esfumaça. Antigamente, quando o pavio ia ficando menor e o azeite ali ia terminando, ia saindo uma fumaça. Então, não ia lá simplesmente apagar, mas o que o sacerdote, aquele que cuidava do templo, fazia? Ele cortava um pedacinho do pavio, para que o pavio viesse ali, sair aquela parte do borrão, e depois pudesse novamente iluminar. Então, quando alguém, aqui um exemplo, está esfumaçando, que não está bem, está faltando algo, então qual é o nosso recurso? De ajudar a pessoa a superar aquele momento, para depois ela possa ser luz novamente. Né? Então, ele está dizendo que o Senhor não veio para fazer isso. A gente vê bem claro isso na mulher que foi pega em flagrante de adultério. Todos ali estavam expondo uma mulher, né? Bem dizer, nua ali para apedrejá-la. Né? Se essa mulher era adúltera, provavelmente ela tinha muitas dores emocionais para chegar a esse ponto de estar envolvida em um pecado tão severo que era o apedrejamento e a morte. E o que o Senhor poderia fazer ali? Cumprir a lei. E ali o que ele estaria fazendo? Ele estaria quebrando um caniço rachado, ou ele estaria apagando um pavio que esfumaça. Mas o que ele fez ali? Ele implementou a justiça. Ele tocou na consciência das outras pessoas, não para incitá-las, ou para falar, vocês estão errados, vocês são isso, vocês... Simplesmente ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, ele tocou na consciência das pessoas. E hoje, muitas vezes, a gente quer mostrar que o outro está errado, que nós estamos certos, que a nossa opinião tem valor. E com tudo isso, a gente está realmente no sistema que se chama sistema de alerta de sobrevivência. Não é o sistema de alerta, não é o sistema da vida em abundância. Tá? Então, nesse versículo aqui se encaixa bem sobre a mulher adúltera, como Jesus agiu. E depois diz aqui, não se quebrará diante de da fraqueza, nem se deixará abater, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, até as mais longínquas e diminutas ilhas depositarão sua esperança. Veja, o Senhor, mesmo ali carregando a cruz, ele permaneceu até o fim. Ele orou no jardim de Getsêmani, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele teve ali transpiração de sangue, tão aflito que estava a alma dele, mas ele foi até o fim para estabelecer a justiça, tá? Porque foi pago o nosso religare para com Deus com sangue. E em sua lei, até as mais longínquas e diminutas ilhas depositarão sua esperança, por meio dele não ter fraquejado. Hoje, nós podemos levar a palavra do Senhor até as mais longínquas terras para ter esperança no Senhor. Assim diz Yahvé, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e que dela brota, que dá ao povo que nela habita o espírito, o fôlego da vida a todos que por ela caminham. Então, quem faz tudo isso é o nosso Deus. Quem está à frente de todas essas coisas é o nosso Deus. E depois diz, eu, Yahvé, te convoquei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te. Eu te estabeleci mediador da aliança com o povo e luz para as nações. Aqui, amados, é sobre Jesus, mas também nós podemos fazer uma menção a Israel, porque o Senhor escolheu Israel para ser o povo representante dele na terra. E qual era o coração do Senhor ao escolher esse povo? Que era um povo diminuto, que era um povo pequeno, um povo que não tinha lá grandes qualidades, mas porque o Senhor escolheu eles? Para que eles viessem ter testemunho às outras nações, para que eles viessem estabelecer essa aliança entre
eles e mostrar para o povo ao redor, para as outras nações, que eles podiam confiar em Deus, mas isso não aconteceu. Então aqui agora também está se tratando de Jesus, né? Falando que Jesus, ele veio como povo e luz para as nações. O Senhor gostaria que Israel fosse luz para as nações ao crer nele e a permanecer na presença do Senhor. E o que o Senhor espera de nós hoje? Que nós sejamos luz para as nações. Para isso, nós o que? Vamos ter que estar na presença do Senhor e depender dele, né? Agora vamos ver o versículo 7. A fim, ele veio, o Senhor, a fim de abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Então aqui nós temos o que? O Senhor veio primeiro tirar a obscuridade do nosso espírito para nós sermos religados com Deus. Então isso nós não fizemos nada, é obra de Cristo, Ele fez isso. Agora, para isso foi aberto os nossos olhos, foi nos tirado a prisão do nosso coração. Agora tem uma segunda etapa, que nós vamos ver também aqui quando fala a cegueira espiritual de Israel, que vai falar depois também. Tem uma parte que é do nosso espírito, mas isso tem que acontecer na nossa alma. Porque quantos cristãos estão no legalismo, estão fechados para a salvação da sua alma e vivem assim realmente sem ter uma mente renovada, não conhecendo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para viver aqui nessa terra. Porque lembra, nós temos toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais, como diz lá em Efésios. Só que essa sorte de bênção toda espiritual eu tenho que trazer para o meu viver aqui na terra. Como o Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, como é feita aí no céu, seja feita aqui na terra. E vai ser feita aqui na terra pelos governantes? Não, vai ser feita aqui na terra por mim e por você. Né? Então, para isso, os nossos olhos têm que ser abertos, a prisão do nosso coração tem que ser, nós temos que tirar essa prisão do nosso coração, o Senhor, né? Mas aí depois nós temos que trabalhar isso no nosso dia a dia. E o Senhor diz, este é o meu nome, não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Nessa época eles criam muito em outros deuses, cada nação cria aí no seu Deus e dessa forma, quando outras nações eram bem-sucedidas, era como se eles pensassem, o Deus daquela nação é melhor que a nossa. E o Senhor diz que não vai dividir a glória dele com ninguém. Amados, tudo vai passar, tá? Mas uma coisa que não vai passar é a nossa glória a Deus. Porque lá na eternidade nós vamos continuar adorando ao Senhor. Né? Então, todas as outras coisas, tudo que a gente faz, a gente serve ao Senhor na igreja, isso vai passar. Mas a nossa adoração, que é lá do íntimo do nosso coração, ela permanecerá. E aqui o 9 diz assim, versículo 9: os primeiros grandes eventos já foram todos realizados, portanto, eu vos anuncio novos e magníficos acontecimentos, eis que eu vos dou a saber antes que ocorram. Veja, por que ele fala que os primeiros grandes eventos já foram todos realizados? Primeiro, Abraão foi chamado lá de Ur de Caldeus. Depois eles foram para o Egito e o Senhor tirou eles com mão milagrosa do Egito. Passaram pelo deserto, entraram na boa terra. Depois tiveram o reino ali, principalmente quando foi Davi, um reino enorme. Então ele fala que houve os primeiros eventos e foram magníficos. E ele vai anunciar novos e magníficos acontecimentos. E aqui Isaías também quer dizer que eles vão lá para a Babilônia, vão ser cativos e o Senhor com mão poderosa vai tirar eles. E também nós podemos dizer que os outros eventos ainda que vão acontecer foi que no Novo Testamento a vinda de Cristo, que é o magnífico, e o mais magnífico ainda dos magníficos é quando Jesus voltar em glória, para realmente levar a igreja com ele e colocar a justiça nessa terra. E por isso, cantai, pois, ao Senhor um cântico novo,
e ao seu louvor desde a extremidade da terra. Vós os que navegais pelo mar, e quanto nele há, vós ilhas todas e os vossos habitantes. Quando ele fala vós que navegais no mar, porque os navegadores, eles viam aquelas ilhas distantes que poderiam ser continentes. Então ele está dizendo, até vocês que veem aquelas ilhas distantes, então todos busquem ao Senhor. E ele vai falar que os desertos e as suas cidades levantem a voz com os povoados habitados por Quedar. Quedar aqui nós temos uma tribo árabe descendente de Ismael. E são mencionados juntamente com os que habitam nas rochas, que aqui, ó, quer ver? Deixa eu terminar o versículo para ficar completo, ó. O deserto e as suas cidades levantem a voz com os povoados habitados por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem de cimo dos montes. Então declaram honra a Yahvé e anunciam a sua glória em todas as terras sobre o mar. Então, todos esses povos distantes vão ouvir a mensagem da graça e voltariam a ele com louvor e cântico. Então, o Eterno sairá como valente. Olha só, o Senhor agora não vai sair como ele veio humilde, não, mas agora está falando que vai sair como valente, homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo. Com forte brado exclamará guerra e demonstrará toda a sua força contra os seus inimigos. Nós vimos no início aqui do capítulo que ele era o servo que veio eleito do Senhor, que ele não quebrará diante da fraqueza, diz que ele não gritará, nem clamará, nem levantará sua voz pelas ruas. Agora, olha o contraste que nós estamos vendo aqui no versículo 13. O Eterno sairá como valente, homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado, olha que diferença, exclamará guerra e demonstrará toda a sua força contra os seus inimigos. Ora, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas é chegada a hora em que gritarei como a parturiente e ao mesmo tempo gemerei e a minha respiração será ofegante. Então veja que interessante, né? Uma parturiente, ela o quê? Ela dá ali, por mais que ela seja uma pessoa contida, ali ela não consegue, porque a dor do parto, e ela está gerando algo, a respiração dela muda. Então vai ter um momento que o Senhor vai sair com muito zelo. Diz lá em Apocalipse, né? Que o Senhor virá com que os olhos dele será como tochas de fogo. Ele não vai vir mais como ele veio, mas ele vai vir aqui como um valente. Então, é a expressão da volta do Senhor no final. E ele vai dizer, arrasarei as montanhas e as colinas e secarei toda a vegetação. Transformarei grandes rios em ilhas e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas. Veja, amados, aqui, quando ele fala sobre arrasarei as montanhas, ele está dando figuras de linguagem, porque nessa época era como eles poderiam entender, né? Hoje a gente pode usar outras formas para a gente poder entender, mas o que significa? Que tudo aquilo que também era a forma que o homem via como grande, montanhas e colinas e rios, e a subsistência, que é a vegetação, os rios, ele vai secar. Então, está na mão do Senhor a nossa sobrevivência, e ele vai mexer aqui com a sobrevivência dos homens, provavelmente até na grande tribulação, né? Mas ele vai conduzir os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas. Eu os guiarei, tornarei as mais densas trevas em luz diante deles, e farei retos os lugares acidentados. Eis apenas algumas das transformações que realizarei. Eu jamais os desampararei. Então, é isso que o Senhor quer fazer a cada um de nós, que nós possamos ser esses cegos que se permitam ver. Porque, amados, se nós não abrirmos no nosso coração para ser um coração ensinável, o Senhor não pode fazer isso conosco, tá? E aqui depois, coberto de vergonha e humilhação, recuarão aqueles que confiam em ídolos,
que dizem às suas imagens fundidas, vós sois os nossos deuses. Hoje, as nações fazem alianças entre si. Então, hoje nós temos aqueles que fazem aliança ali na parte do Oriente Médio, nós temos também a grande potência que é os Estados Unidos ali fazendo aliança. Então, muitas vezes as pessoas, por fazerem aliança por um país, elas se sentem seguras, tá? E confiam aí nos seus ídolos de segurança, confiam na economia, na forma de uma aplicação. Então, tudo isso vai quebrar, vai ruir, e o Senhor vai mostrar que a única confiança é nele, porque eles vão ficar cobertos de vergonha e humilhação, e eles vão recuar. Quando teve a queda das bolsas, em 1900, eu não me lembro que ano que foi, mas ali houve grandes suicídios, grande número de suicídio, porque eles tinham grandes aplicações num único lugar e no mesmo dia eles perderam tudo, né? Então, eles confiavam muito naquelas aplicações deles e várias pessoas, depois que viram que não tinham nada, se suicidaram. Então, era confiar em ídolos. Sabe, amados, muitas vezes a gente fala, eu não tenho ídolo, mas a gente confia num remédio ansiolítico, a gente confia num remédio remédio para a saúde mental, remédio para a nossa saúde, a gente confia num tratamento X, numa quimioterapia, numa radioterapia, e aquilo se torna o nosso ídolo. Quando eu fiz químio da primeira vez no Hospital do Câncer, eles me colocaram num dilema, me deram trabalhos para avaliar, para ver se eu queria entrar num grupo de experimento. E eu com três estudos na mão, naquele momento aflitivo de você fazer um tratamento e você ter que escolher o tipo de tratamento que você quer fazer, acho que foi uma das decisões mais difíceis que eu já tomei na minha vida. E eu lembro que eu fiquei uma noite, bem dizer, sem dormir, com o coração apertado, olhando para cada um daqueles estudos. E tinha um estudo que era para evitar recidiva. Então, era um tratamento mais agressivo, eram 4 meses com um tipo de tratamento, depois mais 4 meses com outro tipo de tratamento. Aí eu pensei comigo, quem está na chuva é para se molhar, quem está na chuva é para se ensopar, então eu vou pegar esse tratamento mais radical, que era já visto como a fase final já do experimento. Conclusão, chegou na 5ª sessão, no 5º mês, meu corpo não aguentou o tratamento, tiveram que suspender o tratamento. E eu falava, então volta para o tratamento tradicional. Eles falaram, não dá para voltar. Eu falei, mas volta, eu vou ficar sem o tratamento completo. E, conclusão, eu não fiz o tratamento completo e nem voltei para o tradicional. Hoje, avaliando isso, já há um bom tempo atrás, eu percebi como aquela quimioterapia foi meu ídolo. Eu confiei que Deus estava cuidando de mim, mas eu confiei muito mais na medicação do que em Deus. E aquilo deixou meu coração muito aflitivo. Outra coisa, eu optei por um tratamento agressivo, em vez de confiar que Deus ia me curar mediante o tratamento convencional. Então, eu percebi o quanto eu depositei minha confiança num tratamento. Hoje eu posso ver a graça e a misericórdia de Deus e o quanto Ele me ensinou nessa situação. Então, amados e amadas, sabe o que revela nosso coração, o que vai nele? São as situações que vêm até nós. Em quem nós confiamos, no que nós fazemos. Tá? Eu dei um exemplo que até hoje fala muito forte ao meu coração, esse exemplo. Agora, a partir do versículo 18 até o final, vai falar sobre a cegueira espiritual de Israel, né? E aqui vai falar sobre surdos e cegos. E a gente vai ver que quer dizer cegos espirituais e surdos espirituais. Né? É uma metáfora. Então, diz assim, ó surdos, ouvi. Então, eles não são surdos mesmo, né? E vós cegos, fixai vossos olhos
para que possais enxergar. Quer dizer, que nós, muitas vezes, mesmo tendo aí ouvidos, olhos, a gente não está enxergando, tá? Porque acaba ignorando. Como eu não enxerguei nessa situação que eu acabei de falar para vocês, que eu dependia era do Senhor. Por que eu fiquei tão aflita de qual tratamento escolher, de qual estudo entrar? E ali naquela aflição, eu não vi que o Senhor que ia cuidar de mim, que o Senhor que seria o meu tratamento. Ó Senhor Jesus, aqui diz aqui, quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o profeta que envio? Então veja, amadas, eu fui cega, eu fui surda e eu sofri as consequências, tá? Mas por meio disso o Senhor me ensinou. Então veja também, se você está sendo em alguma situação cego, diz aqui, quem é cego como meu amigo e cego como servo de Yahvé, eu me considerava serva do Senhor. Então, nós não estamos imunes a tudo isso, tá? A essa cegueira espiritual. Agora, o versículo 20 diz assim, tu vistes muitos feitos e obras magníficas, mas não destes nenhuma atenção, ainda que tenhas ouvidos abertos, nada ouves. Então, já tinha lido várias vezes a palavra, sabia o que o Senhor faz, sabia sobre cura, a gente vê isso, mas na hora de trazer para a vida pessoal da gente, o quanto muitas vezes nós ficamos vulneráveis quanto a isso, tá? Então, tu viste muitos feitos e obras magníficas. E também vai muito do local onde nós frequentamos. No momento, o local que eu frequentava não falava muito, não trazia muito isso ao nosso coração. Trazia mais estudo da palavra do que realmente viver mais por fé. Viver assim, crendo que o Senhor é aquele que tudo pode. Então, eu acho que tudo tem que ser balanceado, amados. Nós temos que adentrar a palavra e viver por fé. Fé é substantificar as coisas invisíveis. Senão, nós vamos ser esses cegos espirituais que vai falar, olha, você leu tantas vezes a palavra, ouviu tantas mensagens, mas na hora que você tinha que aplicar, cadê? Tá? Então, aprove a Yahvé, por causa da sua justiça, tornar a Torá, a lei, grande e majestosa. Então, aqui está dizendo que, já que eles não conseguiam ouvir, ver as maravilhas do Senhor, o Senhor teve que pegar a lei como aio para eles seguirem regras. Então, hoje, aqueles que não conseguem viver assim, né, com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, muitas vezes o Senhor coloca um aio, um cabresco, que é a lei, mas a lei acaba o quê? Escravizando mais ainda, tá? Não obstante, este é um povo espoliado, roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa e ninguém há que os resgate. Por despojo e não há quem exclame, trazei-o de volta. Quem há entre vós que ouça isto? Quem prestará atenção e escutará deste momento em diante? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos assaltantes? Então ele está dizendo aqui que Israel estava nessa situação lamentável. Mas quem que entregou isso? Foi o próprio Deus. Sabe, será que não foi Yahvé, aquele contra quem pecamos, em cujos caminhos eles não queriam andar e cuja Torá, a lei, não desejam obedecer? Hoje o Senhor nos convoca a amar a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Primeiro, a gente não sabe nem o que é amor. Porque a gente tem que ter muita intimidade com o Senhor e autoconhecimento. Para eu permitir que o Senhor jorre o amor dele em mim, eu aprenda a me amar, eu aprenda a me valorizar, me respeitar, me aceitar pelo amor de Cristo em mim. Porque, mediante isso, eu vou jorrar bondade, misericórdia e luz. Né? Então, hoje está tudo invertido. E também aqui, quando ele diz que entregou Jacó por despojo e Israel aos assaltantes, fala que foi o próprio Senhor. Amados, pensa bem,
Quantas vezes nós, quando os nossos filhos, quem são os pais, nossos filhos são pequenos, nós os dirigimos, nós pegamos pela mão, nós ensinamos, mas vai chegando ali perto da adolescência, a gente já vai perdendo a influência sobre os filhos. E ele vai se juntando ao que ele ouve lá fora, às amizades, e vai realmente se distanciando de nós. Então é a mesma coisa que acontece que o Senhor está falando aqui. E só que o Senhor está falando, olha, eu permiti que tudo isso acontecesse com Jacó, para que eles pudessem receber, para que eles pudessem perceber aonde eles tinham caído. Então, nós como pais, nós temos que ajudar o máximo os nossos filhos a constituir caráter, personalidade, identidade, autoestima. Ampará-los principalmente na adolescência. Por isso que a gente tem que aprender a linguagem do adolescente. Não adianta usar a mesma linguagem de quando era pequeno. Tá? Então, tudo isso convém a nós. Agora, chega uma hora, amados, que eles vão ter que responder pelos que eles fazem. Eles vão ter que responder pelas atitudes deles. E nós, como pais, vamos ter que deixar eles crescerem. Hoje, nós estamos vivendo uma geração que os filhos não querem sair da casa dos pais para não terem as responsabilidades sobre suas próprias vidas. E já são adultos, já maduros e continuam na dependência. Então, isso também vem de nós pais, que não estamos levando nossos filhos a amadurecerem. Veja como Deus trata. Deus disciplina quem ama. Em Hebreus isso deixa muito claro. E nós precisamos permitir que os nossos filhos amadureçam, assim como Deus tem trabalhado na minha vida e na tua vida, tá? Então vai dizer aqui, de tal maneira que o Eterno lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra, e ateou-lhes fogo ao redor. Contudo, nada conseguiu aprender dessa lição. Ó Senhor Jesus, a repreensão os consumiu, mas mesmo assim não deram atenção à correção do Senhor. Que nós não sejamos que não demos atenção à correção do Senhor. Então, a qualquer aflição, adversidade, tribulação que estamos passando, nós temos que já chegar ao Senhor e falar, Senhor, eu quero aprender com essa situação. Revela o que vai mais no íntimo do meu coração. Senhor, eu não quero sair dessa situação de maneira inadequada. Pelo contrário, eu quero sair de uma maneira madura em Ti. Senhor, eu quero sair com sabedoria. Me ensina a edificar a minha própria vida, a minha própria casa. Ensina a edificar a vida dos meus filhos. Ensina-me a edificar a vida daqueles que estão ao meu lado. Amados, não dá para edificar a vida de ninguém se primeiro a gente não aprender a edificar a nossa. Por isso que é amar nós primeiro. Como que eu vou amar o próximo se eu não sei nem o que é amar a mim mesmo? Se eu fico me comparando, se eu fico buscando perfeccionismo, se eu procuro ser boazinha para evitar conflito, ou se eu procuro enfrentar para mostrar que a minha opinião é importante. Tudo isso são sinais de não amor próprio, são sinais de fragilidade. Então, são sinais de feridas emocionais. E essas pessoas, como um dia eu fui muito fortemente, só ferem outras pessoas. Então, que essa palavra nos ensine que Deus, Ele repreende a quem ama. E que nós, no momento da repreensão, eu sei que não é fácil. Até quando nós repreendemos nossos filhos, nós sofremos, porque nós não gostaríamos de repreendê-los. Assim como eu creio que Deus sofre. Mas é por amor a nós que Ele faz isso, assim como nós fazemos por amor aos nossos filhos. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar
paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.